O filme começa mostrando um grupo de soldados avançando para capturar um homem chamado Baxter, um cientista que descobriu a fórmula para criar um líquido mutante verde capaz de gerar humanoides mutantes. Baxter se dedicou a isso porque sempre se sentiu muito solitário e buscava formar uma família. Ele mostra sua única criação, uma mosca mutante, prestes a ter irmãos. No entanto, nesse momento, soldados cruéis chegam e exigem que ele entregue a criatura que criou à força. A mosca mutante resiste e acaba atacando os soldados, mas um acidente resulta na morte de Baxter. A mosca mutante consegue escapar, e os soldados coletam informações antes de perceber que um tubo de líquido mutante foi derramado na sarjeta. 15 anos se passam, e entramos em uma nova cena, com as tartarugas ninja saltando pelos telhados dos edifícios. Eles agem com cuidado, evitando serem vistos pelos humanos, seguindo os ensinamentos de seu pai, Splinter, que sempre os alertou sobre a maldade dos humanos e a importância de permanecerem escondidos. Os jovens mutantes começam a roubar comida das lojas com discrição, reunindo tudo o que precisam para cozinhar em casa. Embora se sintam tentados a interagir com os humanos, eles preferem obedecer ao conselho de Splinter. Depois de completarem sua missão, as tartarugas pensam em aproveitar o tempo livre indo ao cinema para se distrair antes de voltar para a segurança de seu esconderijo no esgoto. De forma cautelosa, eles se dirigem ao cinema, onde observam os humanos se divertindo sem a necessidade de se esconder. Ao verem isso, uma sensação de tristeza toma conta deles, pois desejam participar das atividades humanas. Ao retornarem para casa, eles são recebidos por seu pai, Splinter. Após um longo tempo, o mestre Splinter questiona Leonardo sobre o que aconteceu. Como o líder, Leonardo não pode mentir para seu pai. Responde que foram em um cinema para assistir a um filme. Ao ouvir isso, Splinter fica bastante chateado com eles e os faz relembrar por que ele detesta tanto os humanos. Em seguida, Splinter nos conta sobre seu passado quando era jovem e apenas um ratinho vivendo na cidade. Por ser um rato, todos os animais o tratavam mal, especialmente os humanos. A única criatura que foi sua amiga era uma barata. Mas essa amizade chegou ao fim devido a um humano. Um dia, toda a sua vida mudou quando encontrou um grupo de pequenas tartarugas no esgoto. Para sua surpresa, esses pequenos répteis verdes foram os primeiros seres vivos que o trataram com carinho, e por causa disso, ele não os abandonou. Ao ter contato com eles, acabou entrando em contato com um líquido radioativo que o transformou em um rato mutante. Assim, os dias se passaram, e eles se tornaram uma família feliz. Splinter se divertia com seus novos amigos, cuidava deles com muito carinho, e eles o tratavam como seu pai. Certo dia, Splinter percebeu que as tartarugas estavam obcecadas com o mundo exterior. Assim, decidiu tentar, ao menos uma vez, viver com os humanos. No entanto, quando ele chegou ao centro da cidade, viu que as pessoas começaram a tratá-lo mal, simplesmente por ser diferente. Sentindo que os humanos eram perigosos, Splinter decidiu aprender artes marciais para se proteger. Além disso, ensinou essas técnicas a seus filhotes, para que eles também fossem fortes e nunca se tornassem vítimas dos humanos. Depois de relembrar essa história, Splinter os repreende e lembra que não devem mais ter contato com os humanos, pois ele tem razão em alertá-los sobre os perigos. Durante a noite, as tartarugas conversam e se questionam sobre o que gostariam de fazer se fossem normais. Quando mencionam suas possíveis profissões ou atividades, Leonardo, triste, diz que isso nunca será possível. Por outro lado, descobrem que há um vilão na cidade chamado Superfly, que está roubando artefatos contendo material radioativo. No dia seguinte, à noite, as tartarugas continuam suas travessuras habituais. Para passar o tempo, eles tentavam cortar uma melancia de várias maneiras e por acidente acertaram uma estrela ninja em uma jovem. Ela se chama April e, ao ver os estranhos, reclamou por terem a machucado. Nesse momento, um ladrão aproveitou para roubar sua moto. As tartarugas testemunharam tudo isso, e Leonardo sentiu-se mal porque a bela garota perdeu sua moto por causa de seus irmãos. Ele reuniu seus irmãos para recuperar a moto, e ao chegarem a uma oficina, foram surpreendidos ao ver que o vilão tinha amigos. Esses criminosos, ao verem os mutantes, sentiram repulsa e tentaram acabar com elas. Eles ficaram assustados, mas também animados, pois nunca tinham colocado todo o treinamento do mestre Splinter à prova em um combate real. No início, fizeram movimentos desajeitados, mas ao serem atacados pelos criminosos, começaram a lutar.
colocaram em prática todos os movimentos que haviam aprendido ao longo dos anos para se defenderem. Após acabarem com os bandidos, April apareceu e percebeu tudo o que aconteceu. Ela quer agradecer os rapazes por terem conseguido sua moto e perdoá-los pelo incidente com a estrela ninja. As tartarugas se revelam a ela, e no começo, April pensa que é um disfarce. Mas quando percebe que elas são de fato tartarugas, não fica assustada, e pelo contrário, quer saber mais. Ela as convida para uma pizza para ouvir sua história. As tartarugas gentilmente contam tudo, pois perceberam que ela não tinha medo delas. No final, Leonardo pergunta se ela acredita que as outras pessoas também as aceitariam, assim como ela fez. April responde que claramente os seres humanos poderiam sentir receio e até repugnância. As tartarugas ficaram um pouco tristes, mas April explicou que a única razão pela qual ela não se assustou foi porque eles a ajudaram a recuperar sua motocicleta, e para ela, eles eram heróis. Após voltarem para casa, as tartarugas estavam animadas por terem tido a incrível experiência de interagir com um ser humano. Nesse momento, Donatello relembrou seus irmãos sobre o que April disse e os convenceu de que, para serem aceitos pelos humanos, deveriam se tornar verdadeiros heróis e capturar o vilão conhecido como Superfly e o entregar à polícia. Somente assim seriam aceitos e admirados pelas pessoas, poderiam até mesmo frequentar a escola, onde seriam populares. Ao ouvirem essa sugestão, seus irmãos perceberam que fazia sentido, pois todos eles desejavam viver entre os humanos. Decidiram então chamar April, a única humana que conheciam, e sabendo que ela sonhava em ser jornalista, acreditavam que ela poderia ajudá-los a registrar o momento em que capturassem Superfly. As tartarugas se encontraram com April novamente em sua escola, e estavam empolgadas por se tornarem verdadeiros heróis. Em seguida, Leonardo zombou de alguém que tinha escrito em seu armário o apelido de Garota do Vômito. April confessou que era a dona desse armário e explicou que, embora quisesse ser jornalista, tinha muito medo de falar em público. Na tentativa de falar na frente de todos, ela acabou vomitando na frente de toda a escola, o que lhe rendeu o apelido de Garota do Vômito. Em seguida, ela revelou que realmente desejava se destacar com aquela reportagem para ser admirada. Porque, assim como eles, ela também desejava conquistar a simpatia das pessoas para ser aceita. Então, as jovens tartarugas vão a vários lugares para buscar por informações sobre os criminosos que roubavam carregamentos radioativos para o Superfly. Assim, as tartarugas enfrentam muitos criminosos para aparecerem nas notícias, e quando já têm informações suficientes para saber onde ele estaria, naquela noite começam a seguir seu rastro. À noite eles chegam ao esconderijo onde seu pai, Splinter, preparou uma surpresa para que eles se sentissem como se vivessem entre os humanos. No entanto, eles preferem abandoná-lo para seguir o rastro de Superfly. Quando chegam ao local onde o confrontaria, o vilão surge acompanhado pelo resto de sua gangue, e percebemos que ele e todos os seus irmãos mutantes são criaturas bastante amigáveis, além de terem muito estilo, assim como as tartarugas, que também são mutantes. Superfly e sua gangue dizem que devem ser seus primos, pois o pai da mosca gigante foi quem lançou o líquido radioativo que transformou as tartarugas em mutantes. Em seguida, eles conversam com ele para descobrir seus planos, e ele conta que muitos anos atrás, os humanos mataram seu solitário pai, Baxter. Como ele queria viver rodeado de uma família, acabou criando a ele e a todos os seus irmãos mutantes. Tudo ia bem até que certo dia, seus chefes chegaram para matá-lo. Então, a corajosa mosca teve que fugir junto com todos os seus irmãos, que felizmente ela pôde criar eles muito longe de lá, apesar de os humanos malvados terem matado seu pai. Superfly resolveu conhecê-los para dar-lhes uma segunda chance, mas ele logo descobriu que todos eles eram piores do que imaginava. Assim, a mosca decidiu se vingar matando toda a humanidade para que os mutantes pudessem governar o mundo. Para conseguir isso, Superfly construiu uma máquina mutante capaz de transformar todos os animais em poderosos mutantes. Além disso, ele revela que planejava ativar sua máquina mutante naquela mesma noite. Como as tartarugas sabiam que corriam perigo e não queriam ajudá-lo, decidiram fingir que estavam a favor de seus maus planos. Então, eles vão em busca da máquina com alguns mutantes, e no caminho, as tartarugas habilidosamente frearam bruscamente, fazendo com que os mutantes fossem lançados para fora. Depois, as tartarugas saíram correndo, e ao verem isso, Superfly e seus irmãos foram atrás deles para se vingar. Nesse momento, April chega e se junta à perseguição,
testemunhando como os mutantes e a veloz mosca interceptam as tartarugas para impedi-las de escapar. Embora as tartarugas consigam se esconder por um momento, Superfly sobe no veículo demonstrando seu poder e derrota facilmente as tartarugas ninja. Em seguida, a mosca foge com um dispositivo necessário para utilizar na sua máquina mutante e deixa o veículo das tartarugas acelerado, fazendo-o cair em um abismo. Após isso, uma força militar secreta chega para capturar as tartarugas, que veem April os abandonando com tristeza. Depois disso, as pequenas tartarugas são levadas a uma malvada mulher, líder dessa organização secreta que acabou com a vida de Baxter. Ela planejava extrair o fluido radioativo das tartarugas para construir um exército de super-soldados que seriam híbridos e teriam partes de águias, golfinhos e cobras. No entanto, de repente, o mestre Splinter chega determinado a libertar seus filhos. Embora os guardas acreditem que o rato é apenas um idoso fraco, ele demonstra para os guardas com alguns movimentos que mesmo velho ainda podia lutar. Splinter liberta as tartarugas enquanto conta a eles que sua amiga April foi quem os alertou sobre o perigo. Então, o mestre Splinter descobre tudo sobre Superfly e seu plano maligno. Partem para detê-lo e, ao chegarem, encontram o Superfly e os outros mutantes que o apoiavam. O mestre Splinter e as tartarugas tentam convencê-los de que não devem matar os humanos, porque nem todos são malvados, e eles sugerem que os mutantes voltem com eles para casa. Apesar de todos os mutantes aceitarem a oferta com alegria, pois também não desejavam sentir-se culpados por tirar a vida de muitas pessoas, percebemos que Superfly não permitirá isso, pois estava obcecado em eliminar todos os humanos. Então, os mutantes pedem que ele pare, mas a mosca avisa que, se querem que ele abandone sua maldade ou plano, primeiro devem derrotá-lo. Todos os seus irmãos mutantes o enfrentam, mas Superfly derrota todos impiedosamente um por um. Quando chega a vez das tartarugas, a mosca também as derrota com facilidade, impedindo que parem sua máquina mutante. Mas eles não desistem e todos se reerguem, determinados a vencer Superfly, e ao perceber que não tem mais jeito, ele pede ajuda ao mestre Splinter, e diz que eles eram praticamente iguais por serem mutantes. Mas ele não se considerava um covarde, pois queria eliminar seus inimigos. Ao ouvir isso, o mestre Splinter perde a cabeça e parte para cima dele, fazendo com que a mosca seja eletrocutada e caia na água junto com sua máquina mutante. Isso faz com que a máquina funcione sob a água, transformando muitos dos animais que estavam na água em mutantes que acabam se fundindo ao corpo de Superfly, que reaparece muito mais forte. Ao testemunharem essa situação, algumas das tartarugas consideram desistir da batalha. Mas o mestre Splinter diz a seus filhos que os ama muito, e que mesmo que não compreenda completamente sua obsessão em serem aceitos pelos humanos, entende que isso traria felicidade a eles. Ele os encoraja a derrotar Superfly para demonstrar sua coragem diante de todos. Esse discurso motiva as tartarugas e os mutantes a enfrentarem Superfly com determinação. Ao perceberem que a mosca gigante está aterrorizando os habitantes, eles partem para o ataque, lançando projéteis em sua direção. Porém, a força de Superfly é tão imponente que os projéteis não causam nenhum arranhão. Diante disso, Superfly contra-ataca, arremessando o ônibus onde as tartarugas estavam escondidas pelo ar. As notícias divulgam que as tartarugas eram os vilões, e ao tomar conhecimento disso, os ninjas percebem que as pessoas nunca irão aceitá-los e cogitam desistir. Porém, Leonardo os motiva a continuar lutando, mesmo sabendo que a coragem deles nunca será reconhecida. Com a perspicácia de Donatello, ele percebe que a única forma de derrotar Superfly é atacando seu ponto fraco, localizado atrás do pescoço, com o Desmutantizador, uma arma que neutralizaria seu poder mutante. Enquanto isso, April percebe que as notícias estão erradas por dizer que as tartarugas são os vilões, e decide se infiltrar no canal que está transmitindo o noticiário para revelar a verdade a todos. Apesar de ficar paralisada de medo de falar em público, April consegue superar o nervosismo e revela a todos que as tartarugas são, na verdade, heróis que lutam para proteger a cidade do maléfico Superfly, a mosca mutante. Enquanto isso, as tartarugas prosseguem com a batalha. As tartarugas seguem firmes na batalha, mas Superfly as captura, determinado a destruí-las. Percebendo que a situação está crítica, o mestre Splinter agarra o Desmutantizador para lançá-lo às tartarugas. No entanto, suas forças não são suficientes.
Testemunhando a cena, várias pessoas chegam para ajudá-lo, pois assistiram ao noticiário onde April revelava que as tartarugas eram, na verdade, os heróis, e que o verdadeiro vilão era Superfly. Nesse instante, mais indivíduos se aproximam com vontade de ajudar e se unem aos mutantes para fazer o desmutantizador chegar até as tartarugas. Assim, humanos e mutantes colaboram lado a lado para alcançar esse objetivo, e a arma vai passando de mão em mão enquanto vários moradores da região arremessam objetos pesados no monstro. Finalmente, as tartarugas conseguem o desmutantizador, e ao se aproximarem de Superfly, Leonardo o arremessa dentro de seu pescoço, derrotando-o de uma vez por todas. Isso resulta em aplausos de todas as pessoas que finalmente reconhecem as tartarugas como os verdadeiros heróis da cidade, enchendo-as de felicidade ao se sentirem finalmente aceitas pela sociedade. Além disso, em meio às celebrações, percebemos que o mestre Splinter e um dos mutantes se entregam ao amor e se beijam apaixonadamente. Após esse momento, April alcança a fama que tanto desejava como jornalista, pois foi ela quem espalhou as notícias sobre as tartarugas heroínas. Vários dias se passaram, e notamos que os mutantes se mudaram para o esconderijo das tartarugas, junto com o mestre Splinter, que finalmente encontrou um parceiro de vida. Ele os observa enquanto se preparam para o primeiro dia de aula e lhes pede para terem muito cuidado. Quando chegam à escola, todos olham para as tartarugas, pois agora são o centro das atenções e finalmente são aceitas. April se reúne com eles para mostrar a escola, onde ela também é considerada uma heroína.